Sobre a má vontade. Olhando para o mundo, podemos notar a má vontade dos governantes. Mas o externo é apenas um reflexo do interno. Assim, se olharmos para dentro de nós mesmos, veremos que o nosso mundo interno, nosso país interno, nossas cidades internas, são quase todas governadas pela má vontade. A má vontade permeia muitas das nossas ações, que podem se manifestar de forma grosseira ou sutil. Ela não é um dos 7 pecados capitais, mas parece colaborar com a atuação de todos eles. O Sr. Buda coloca a má vontade como um dos 5 obstáculos que distorcem a percepção e corrompem o nosso pensamento. Má vontade é o impulso negativo que nos impede de ver, ouvir, sentir, fazer o que não queremos. Ela nos cega para o que é desagradável e para o que é contrário à nossa opinião ou desejo. Em um dado sentido, agir com má vontade não é muito diferente de roubar, enganar, trair, já que aceitamos fazer algo, assumimos fazer algo, e não o fazemos da devida maneira. Muitas vezes, a má vontade está ligada à raiva, brutalidade, vingança, grosseria, preguiça, desdém, desrespeito, desprezo, fraqueza, incapacidade, maldade. Também pode estar associada ao desejo de poder, à sensação de poder, de prazer. A expressão da má vontade mostra nosso orgulho, fraqueza, mágoa, dúvida, indecisão, mostra nossa falta de bondade, compaixão, compreensão, paciência, tolerância, contentamento, gratidão, satisfação. Ela aparece estreitamente ligada à autoimportância e o amor próprio, fruto da nossa autoadoração. Afinal, amamos demais a nossa personalidade, somos por demais apegados a nós mesmos. Queremos ter prazer, ou sensações de prazer, em tudo o que fazemos. E, quando isto não ocorre, ficamos insatisfeitos, descontentes. E o que não nos traz prazer, fazemos com má vontade. Assim, a ausência de prazer em nossas ações representa um obstáculo, que resulta na má vontade. Mas isso só ocorre porque definimos, conceituamos, o que é bom e o que é ruim. Isso só ocorre porque nos apegamos às sensações prazerosas e repudiamos as não prazerosas. Falta-nos equanimidade. A má vontade acontece porque não sabemos servir, porque agimos em benefício dos outros, de outras personalidades. Não fazemos de nossas ações atos de devoção, de entrega, de servidão. Assim, do fato de se fazer algo para uma outra personalidade logo surge o herói, a vítima, o injustiçado, o sofredor. E, junto com eles, a mágoa, o ressentimento, a raiva. Agimos com má vontade quando não agem bem conosco. Nosso comportamento é condicionado, escravizado, dependente, profundamente inconsciente. Muitas vezes, quando tratamos mal as pessoas, quando somos impacientes, intolerantes com elas, quando nos irritamos e ficamos nervosos, é porque estamos dominados pela má vontade decorrente de conceitos que fizemos em relação a essas pessoas ou de nossas mágoas, por estarmos presos a situações do passado, apegados às situações de sofrimento do passado. E, principalmente, é porque nos falta bondade e compaixão. Logo, desenvolver e cultivar uma mente e um coração plenos de bondade e compaixão é a saída para a libertação. A má vontade se expressa através de críticas, reclamações, demonstrações de insatisfação consigo próprio e com a vida, em geral. Uma outra forma de expressão da má vontade é quando arrumamos desculpas, explicações, justificativas, para as nossas más ações, para nossa miséria interior, o que revela falsidade, hipocrisia. Desculpas e explicações refletem um interior de desculpas e explicações para não aceitar nossos erros, para negar as manifestações do ego. Por má vontade, fazemos as coisas de qualquer jeito, sem atenção, sem capricho. Por medo, insegurança, agimos de má vontade, sem nos importarmos com o que fazemos ou para quem fazemos. Tudo o que queremos é nos livrar da tarefa assumida rapidamente. Também existe em nós muita má vontade para as práticas espirituais. O demônio da má vontade atua em nós de forma muito astuta, sempre com uma boa desculpa e explicação para tudo. E nos influencia a nos distanciarmos das práticas espirituais, sob o pretexto de que não as compreendemos, de que parecem não fazer sentido. Arrumamos desculpas, justificativas, como fossemos muito bem intencionados e nada mais pudéssemos fazer para melhorar qualquer situação, como se a vida fosse da maneira que é e nada pudéssemos fazer para transformá-la,
como se fossemos o que somos e nada pudesse ser feito para nos modificarmos. Mas qualquer um de nós já deve ter passado por experiências que nos levaram a uma compreensão mais abrangente da vida e a uma consequente mudança, transformação. Ora, parece evidente que, se compreendêssemos a fundo certas situações, poderíamos mudar muitos outros pontos, até mesmo aqueles dos quais nem fazemos ideia. Sempre que percebemos algo novo, tudo parece tão claro, tão evidente, que, ao analisarmos racionalmente o ocorrido, mal conseguimos acreditar como não havíamos percebido antes tal situação. Podemos mudar muito, podemos mudar radicalmente. Mas, para tanto, precisamos de muita vontade, força, decisão, firmeza. Os mais acomodados preferem acreditar que existe uma evolução no plano espiritual e que aqui no plano físico nada pode ser feito. Assim, acreditam que não precisam mudar suas atitudes, seus comportamentos, seus conceitos e opiniões. Acreditam que podem continuar a viver como vivem, que podem continuar a usufruir das sensações de prazer proveniente de seus desejos e paixões. Acreditam simplesmente que o corpo tem seus anseios e vontades, e nada pode ser feito para mudá-los. Acreditam que os julgamentos que a mente faz a partir dos sentidos não podem ser alterados. Mas todas as grandes religiões, todos os mestres, ensinam que o primeiro passo está na mudança da forma de pensar e de agir. A doutrina de Buda e o cristianismo místico são muito claros nisso. O budismo ensina que o pensamento precede a ação. Ou seja, a mudança da forma de pensar precede a mudança da forma de agir. O exemplo dos iluminados, dos santos, dos mestres, está em seus comportamentos, suas formas de pensar. A legitimidade de um santo é expressa por atos, palavras, sentimentos, é expressa por virtudes. A santidade se expressa por meio de fatos. As mudanças internas são refletidas no mundo externo, ou seja, quando mudamos internamente, nossos atos, nosso comportamento, nossos interesses, os lugares que frequentamos, também mudam. A mudança em nossa forma de fazer, pensar, sentir, imaginar, é a transformação em si mesma, é a própria transformação. Se não deixamos de sentir mágoa, raiva, inveja, não mudamos nada. Se não deixamos de pensar em perversidades, vinganças, volúpia, não mudamos nada. Se não deixamos de lado as grosserias, as fofocas, as zombarias, a confusão, as brigas, as disputas, não mudamos nada. A consciência, a compreensão e a vontade podem submeter o corpo. Os desejos podem ser compreendidos e eliminados. Não podemos confundir desejo com vontade, ou desejo concentrado com vontade, ou ainda o anelo da alma com o desejo mundano, egoísta. O ego pode e deve ser eliminado. Aqui ensinamos como isso pode ser alcançado. Julgar e classificar são coisas da mecanicidade da mente que precisa ser domada, treinada, e dos egos que precisam ser eliminados. O ego é algo estranho à natureza humana, e por esta razão deve ser eliminado. Infelizmente, a cada vez que retornamos a este plano, recomeçamos tudo praticamente do zero. Isso é algo que podemos constatar facilmente. Se as pessoas estivessem evoluindo, não haveria violência, guerras, capitalismo mais que selvagem, corrupção, promiscuidade, vícios. O ser humano é hoje muito pior do que o que foi no passado. E tudo aponta para que se torne pior a cada dia. O ser humano vem se degenerando a passos largos. As ideias de aprendizagem no plano espiritual, em provas propostas, em missões, são fantasiosas. É o desejo de continuar a fazer as mesmas coisas, a ter as mesmas sensações, é o apego ao mundo físico, é a autoadoração, a nossa profunda ignorância e nossa tremenda má vontade que nos impede de ver tudo com clareza e agir com decisão, força, firmeza e vontade consciente na direção de uma mudança, de uma evolução efetiva, de uma evolução baseada em fatos concretos. Por má vontade, deixamos, às vezes, de fazer coisas que são necessárias, que fazem parte de nossa função, de nossa obrigação. Por má vontade, podemos deixar de fazer coisas necessárias até mesmo à nossa sobrevivência, nossa subsistência. Por má vontade, podemos agir com lentidão, de forma demorada, ou mesmo negarmos-nos a fazer aquilo que nos é solicitado, a fazer favores, a prestar ajuda, a servir. É má vontade, quando, ao nos pedirem um favor,
Pedimos para esperar um pouco, dizemos que já vamos fazê-lo, que agora não dá. Assim, o que demonstramos é desprezo por aqueles que solicitam nossa ajuda. Colocamos sempre o que estamos fazendo, as nossas coisas, como prioridade, são sempre mais importantes do que as necessidades do outro. Acreditamos que todos devem esperar pela nossa boa vontade, que geralmente acontece no momento em que não temos mais nada de importante a fazer. Ocorre que, muitas vezes, quando resolvemos enfim nos dispor a fazer aquilo que nos foi solicitado, já não é mais necessário, o tempo passou. E, ao invés de nos arrependermos, sentimos alívio por não termos mais de fazer aquilo que não queríamos. A questão não é se culpar, e sim se arrepender, reconhecer a falha e mudar, perceber a necessidade da mudança. Enfim, é por má vontade que nos sentimos incomodados quando nos solicitam ajuda, quando nos pedem algo. É por má vontade que reclamamos, dizendo que estamos ocupados, que estamos descansando, que não nos deixam em paz. Agimos também com má vontade quando nos omitimos por medo de errar, por falta de confiança, e vamos postergando, arrumando desculpas, justificativas, alegando falta de tempo, outras prioridades, esquecimento. O que costumamos fazer é tentar achar alguém que faça por nós aquilo que nos foi solicitado. Assim não corremos o risco de sermos mal vistos, de cairmos no conceito dos outros, de passarmos algum tipo de vergonha. Isso decorre da preocupação com a autoimagem, com o que os outros vão pensar, com o que os outros vão dizer. Podemos, ainda, agir com má vontade por interesse, porque a demora, a lentidão ou a omissão pode nos trazer um benefício ilusório, uma sensação de estarmos levando vantagem. E, finalmente, quando nos identificamos com pensamentos comodistas, do tipo, as coisas são difíceis, as coisas são complicadas, somos tomados pela má vontade. É preciso renunciar à má vontade.